Olá pessoal, como vão? Bem-vindos a mais um Cartas de Paulo. É, o engraçado, o programa da semana passada, eu fiquei achando que estava incompleto, assim, sabe? Eu estava com uma sensação, porque é um assunto tão extenso, os dons do Espírito, que eu não. Em 5 minutos olha, é um desafio muito grande falar. Porque eu estou tentando assim, eu vou diminuir, porque eu percebo que os vídeos são muito longos, as pessoas acabam não vendo até o fim. O YouTube me conta isso. E aí, eu vi um monte de coisa sobre os dons do Espírito, e aí eu queria fazer essa primeira parte do programa, antes da vinheta, falando mais ou menos o que eu acho que ficou faltando, que eu acho importante falar. É que é o seguinte, tem pessoas que têm dons, e elas são muito bons nos dons que elas têm, e elas acabam ficando soberbas, elas acabam se achando demais por causa dos seus dons. Então, eu acho que é muito importante manter a humildade. Toda a questão da palavra de Jesus tem a ver com humildade. Você tem um dom, mas você respeita as pessoas, você não se sente melhor. Esse é um grande lance que tem a ver com humildade, tem a ver com fazer o bem, com altruísmo. Então, o meu conselho tem o seu dom, observe qual é o seu dom, mas e se você tem um dom ótimo, se você canta, se você sabe lidar muito bem com matemática, se você é um ótimo orador, parabéns. Mas vamos ajudar as outras pessoas, vamos tentar entender. Tem muita gente que não sabe qual é o dom dela. Tem muita gente que não parou para pensar, não assistiu o último programa. Porque tem muita gente que falou assim: que legal isso, eu preciso pensar qual é o meu dom. Eu recebi alguns feedbacks nesse sentido, de que a pessoa não sabia qual era o dom dela. Eu mesmo demorei para saber qual era o meu dom, e confesso que ainda não tenho certeza. Eu tô achando que é ser artista de TV. Eu fiz faculdade de jornalismo e eu nunca soube se eu queria ser jornalista ou não. Eu tinha medo das câmeras. E agora, com a ajuda de Deus, estou encarando as câmeras e estou vendo onde vai dar. Deus me ajude. Talvez um grande lance é talvez você poder ajudar as pessoas a se acharem, achar qual é o dom dela. Você falar dos dons para as pessoas, conversar com ela, tentar descobrir qual que é o dom. Tem muita gente que infelizmente está trabalhando em algo que não gosta e não é aquilo que é o dom dela. Às vezes a pessoa está trabalhando lá no escritório, fazendo um monte de coisa e não está pensando que ela poderia estar bem mais feliz, cuidando de animais, no zoológico, ou trabalhando no pet shop, ou cantando numa igreja, ou fazendo várias coisas, cuidando de pessoas. Eu tenho muitos amigos enfermeiros que realmente gostam de trabalhar como enfermeiros. Eu acho tão legal isso, né? É um dom mesmo, né? Gostar de trabalhar como enfermeiro. Gostar de trabalhar com pessoas doentes, né? É um dom. Fazer o trabalho que eles fazem, principalmente nessa época que a gente está passando. Tem que ter muito amor pela profissão mesmo. E outra coisa que eu ia falar é que eu agora estou com a ajuda de um iPad aqui. Quando a gente lê sobre os dons espirituais, que está em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre os dons, né? E logo depois entra essa parte sobre o corpo. Então eu vou ler e vou explicar também essa questão, porque eu acho que uma coisa tem a ver com a outra, entendeu? Eu até já tinha avisado no programa anterior que a gente ia retomar esse assunto e falar sobre o corpo de Cristo. Então eu vou ler para vocês Coríntios 12 e a gente vai discutir um pouquinho, tá bom? Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo fosse todo ouvido, como poderíamos cheirar?
Assim, Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Então, gente, autoexplicativo. Mas eu vou explicar, que eu acho bem legal isso. Engraçado, porque a primeira parte, por isso que eu quis falar da primeira parte, porque ela encaixa muito bem com isso. Que eu estava falando sobre os dons, né? Para a gente não se sentir melhor do que o nosso irmão. Porque todos somos parte de um só corpo. E esse corpo só funciona quando todas as partes estão trabalhando. Então, não é porque... acho ótimo o exemplo, né? Parece até uma brincadeira, né? Porque ele fala, não é porque o olho não é ouvido que ele deixa de ser parte do corpo. E se o corpo todo fosse só de ouvido, que graça teria? A gente só ia ouvir, mas não ia poder ver. Então é muito interessante isso. E a gente pode pensar, traduzindo essa metáfora para a sociedade, é bem claro assim, a utilidade de cada um. Tipo, o faxineiro está lá, as faxineiras estão lá fazendo o seu trabalho de limpeza. E o que a gente seria do mundo sem as faxineiras, os faxineiros? Os médicos também estão lá fazendo a sua parte. Os médicos devem se sentir mais especiais porque tem um trabalho que ganha mais, que tem mais prestígio. Não necessariamente, né? Não deveria se sentir. Infelizmente, alguns membros da sociedade, não estou falando que são os médicos, pessoas que têm mais poder aquisitivo, talvez, se sentem melhores do que aqueles que não têm. Mas o que ele está falando justamente aqui é isso. Não precisa, né? Você não deveria se sentir assim. Porque cada parte da sociedade tem a sua utilidade. Cada membro desse corpo serve para alguma coisa. E ninguém é melhor que ninguém. Porque o conjunto funciona com todos trabalhando. E para encerrar o programa de hoje, eu gostaria de mandar um beijo para minha sobrinha lá de Jales, Verusca, que é uma querida, filha da minha irmã Lara, que eu gosto muito. E também, aproveitando que eu estou mandando beijo para a família, vou mandar beijo para todas as irmãs, a Mi, Liane e a Ellen Cláudia. Tá bom? Beijo para vocês e beijo para as outras sobrinhas, que é bastante gente. E para os sobrinhos, Boris e Henrique. As outras sobrinhas, Mariana, Gabriela, Maria Luísa e Maria Estelinha. Eu quero que vocês assistam o programa também, tá? Eu sei que algumas assistem, não todas. Mas a Verusca assiste. Por isso que eu tô mandando um beijo pra Verusca aqui. Deixa aquele like, sigam o canal e até o próximo. Cartas de Pau.